Fala importante essa, hein? Que pediriam as medidas mais ousadas, mas existem outros métodos. Os métodos de guerra, como temos métodos como competição econômica, diplomacia, persuasão. Todos esses métodos estão abertos e disponíveis a um país que enfrenta uma situação de que não gosta. Mas a guerra foi considerada fora da lei. Os réus fizeram uma guerra agressiva, uma guerra que viola tratados. Atacaram e invadiram seus vizinhos para efetuar uma política externa que eles sabem que não pode ser conquistada por medidas que não sejam a guerra. E essa é a nossa acusação ou a nossa proposta de inquérito. Esse é o fim da citação. Nas declarações iniciais ao Tribunal Militar Internacional, no dia 21 de novembro de 1945, no Palácio de Justiça de Nuremberg, essa declaração foi feita. Quem disse isso foi o promotor Robert Jackson, que era o chefe de acusação. Essas palavras hoje são dirigidas ao Sr. Putin, ao Sr. Shoigu, ao Sr. Lavrov, Volodin, Matvienko e talvez dezenas outras de pessoas, mas sem dúvida não são dirigidas aos cidadãos e cidadãs russos que tentam preservar sua dignidade. Há quase uma semana, a Ucrânia está lutando debaixo de bombas e mísseis, lutando diante de inimigos que se avolumam, que vieram para o solo ucraniano, não apenas para nos matar, não apenas para mudar nossas prioridades. Eles vieram para nos tirar o direito de existir. Vieram para resolver a questão ucraniana, conforme diz a propaganda de guerra. Parem para pensar se essa guerra ou se essas palavras lembram as senhoras ou senhores de alguma coisa. Mais de 80 anos atrás, outro ditador tentou resolver a questão de um outro povo. E ele fracassou. Quando o mundo respondeu de forma decidida e unida. E o custo foi a milhões de pessoas. Estamos prontos para pagar esse preço novamente? Ou será que é hora de demonstrar a união de propósitos e de atos, já agora? Temos manifestações de solidariedade com a Ucrânia. Agradecemos todos os Estados-membros que apoiam a batalha de liberdade dos ucranianos. Eu gostaria de agradecer também os Estados-membros que aceitaram refugiados ucranianos, sobretudo mulheres e crianças. Mais de 500 mil de pessoas já fugiu de mísseis e de bombas russas. Eu não vou recitar todos os fatos, os crimes contra a humanidade, crimes de guerra que as tropas russas estão cometendo desde a minha declaração anterior, feita há 2 dias. A lista é tão longa que nós não teríamos tempo para ela. Os crimes são tão bárbaros que é difícil compreendê-los. Diante da resistência da população ucraniana, o regime de Putin passou a usar armas como lançadores de múltiplos mísseis e bombardeios aéreos contra áreas residenciais. Os ucranianos estão sendo mortos por mísseis balísticos e por armas térmicas. Ontem, Kiev, Kharkiv, Mariupol, Melitopol e outras cidades
receberam um bombardeio pesado que matou dezenas de inocentes, incluindo crianças. A Ucrânia lamenta profundamente que um estudante indiano tenha se tornado também uma vítima desse bombardeio pelo exército ucraniano em Kharkiv. Nós oferecemos nossas condolências à Índia e aos parentes dessa vítima. Um cidadão chinês também foi ferido numa outra cidade ucraniana por causa de um ataque mortal russo. Cidadãos ucranianos e estrangeiros estão reféns dos russos nessa agressão contra a Ucrânia. Em Kiev, assassinos russos atingiram a nossa torre de televisão, matando 5 transeuntes. Um dos mísseis caiu no memorial contra o Holocausto, um local sagrado para judeus ucranianos e para representantes de outros grupos étnicos que foram mortos pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Que ironia, quando as vítimas de nazistas estão sendo mortas pela segunda vez por seguidores modernos do nazismo. O presidente da Ucrânia pergunta qual é o sentido de repetir esse slogan, nunca mais. Já está claro que o objetivo da Rússia não é apenas uma ocupação, é o genocídio. Em março de 2022, o Tribunal Internacional de Justiça vai fazer audiências públicas no caso de alegações de genocídio na Convenção sobre Prevenção e Punição do Crime de Genocídio. Ucrânia contra a Federação Russa. O promotor do Tribunal Penal Internacional também decidiu avançar com a abertura de uma investigação formal em relação à situação na Ucrânia. Estamos ouvindo aqui na Rádio Bandeirantes o embaixador da Ucrânia na ONU com o som e tradução simultânea do Band News TV. Contra a Ucrânia são motivos para acreditar que os crimes estão na jurisdição do Tribunal Penal Internacional e que eles continuam sendo cometidos no território da Ucrânia, além da situação na Crimeia e em Donbass. Eventos recentes sugerem que os agressores continuam cometendo crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Colegas, é possível observar o derramamento de sangue na Ucrânia e dizer: essa guerra não é minha, mas isso é um erro. Temos esse inimigo quer cada vez conquistar mais espaço. Se isso for tolerado, ele vai avançar ainda mais. A resolução é um dos tijolos para construir um muro que pare com essa guerra, para que ela pare na Ucrânia e não avance ainda mais. Um muro que vai proteger todos vocês, sobretudo as gerações mais jovens. Caros delegados, ao votar hoje, as senhoras e os senhores reconfirmam o compromisso de seus países com a Carta da ONU. Depois desse voto, convido embaixadores e representantes a irem até o hall da Indonésia e a assinarem este caderninho azul. Ele é pequeno, mas ele tem uma magnitude global. Cada voto a favor da resolução e cada assinatura de um país que votar em favor será uma reconfirmação histórica dessa carta. É muito fácil, senhoras e senhores, assinar a carta num momento de paz. É o dever assiná-la, reconfirmar essa carta no momento de guerra. Então, por favor, vão até o hall da Indonésia, coloquem o nome de seu país se tiverem votado a favor da resolução. E depois de assinar esse livrinho, eu vou passá-lo para o senhor secretário-geral, para que ele fique no escritório diante do secretário. E a cada momento,
O secretário-geral estará inspirado pela grande maioria de países que ainda confiam na ONU e que ainda confiam na Carta da ONU. There is a very fragile gentleman. Há um senhor muito frágil e idoso. He was born in a territory that Ele nasceu num território was part of the Kingdom of Hungary. que fazia parte do Reino da He Hungria. will celebrate his 100 Ele vai 102 comemorar years birthday. 102 anos de idade, daqui a 9 dias. His name is Benjamin Ferenc. Seu nome é Benjamin Ferenc. Benjamin Ferenc was an investigator O senhor of war Benjamin crimes, era um investigador de crimes de guerra a chief prosecutor e at um one of the promotor-chefe 12 subsequent trials. em um dos 12 julgamentos subsequentes em Nuremberg. Later, he became an advocate Mais of tarde, ele se international rule of tornou law um defensor do direito and for the do Estado de Direito establishment Internacional of the International e do estabelecimento Criminal do Tribunal Penal Internacional. With the permission of the producer, Com a I would permissão play a couple of do seconds produtor, of his votes, eu vou tocar alguns segundos and aqui I de want seus you to votos listen e very gostaria carefully. que os senhores ouvissem Three words, cuidadosamente. law, not war. If you can do that, you save every day billions of dollars, which you can use to deal with the legitimate complaints of old people who need medical care, students who Podem have to pay atender for the os pedidos tuition. de pessoas All que the precisam de legitimate cuidado complaints médico, could be solved de if we universidade, didn't spend the money que on podem weapons to ser kill them solucionados instead of se a gente não helping gastasse them. dinheiro And em that is matar the as current pessoas em vez de system. Now, ajudá-las. how are you going to do Esse é o it? sistema I will atual. end Como by vamos telling fazer you how isso? to do it. And the principle which I have guided me. É And um three princípio principles. One, que me never give orienta. up. Two, Jamais never desistir. give up. Three, 2. Jamais desistir. I hear you. Never give up. 3. Estou ouvindo vocês dizerem jamais Good luck. desistir. I wish you the best. Boa sorte. Please show respect. Show respect to the charter. Vamos demonstrar respeito a Show essa carta. respect to the Secretary Vamos General. demonstrar respeito Show ao respect seu to the secretário-geral, gentleman who will celebrate 102 years a este since his senhor birthday. que vai comemorar 102 anos de idade. I call upon all responsible member states Peço que todos os Estados-membros responsáveis apoiem essa resolução. Muito obrigado. Terminou o discurso, então, do embaixador da Ucrânia na ONU, Sergei Kyslytsya. Bastante aplaudido no final, ele mostrou uma mensagem de um cidadão ucraniano e falou, né, Joel, sobre as armas de destruição em massa que têm sido usadas no território ucraniano, que a Rússia nega que esteja fazendo, mas a Ucrânia, porta-vozes também da ONU, têm denunciado esse tipo de ataque a civis e falando que não dá para entender ataques tão maciços, tão fortes contra a população civil, a população inocente. Ataques brutais, né? Inclusive a própria Rússia já está redesenhando todo o mapa da Ucrânia. Ou seja, já está considerando a Ucrânia como uma área incorporada mesmo da própria Rússia. Para que saia o entendimento dessa reunião que possivelmente deve ocorrer hoje, o que é que os russos querem? O que é que o Vladimir Putin quer? A rendição ucraniana. E pelo que eu estou vendo, não só nessa manifestação do embaixador da Ucrânia na ONU, mas de outros representantes ucranianos, a Ucrânia não tem como ideia se entregar nesses próximos dias. Então, dificilmente eu acho que esse conflito deve se encerrar nos próximos dias. A menos que eu esteja enganado, mas eu não percebo nada em relação a isso. Os próprios testemunhos recentes que ouvimos agora do presidente ucraniano Zelensky mostram algo totalmente contrário a uma rendição, né? Então, por isso que eu acho que nós teremos que, infelizmente, tratar dessa guerra por mais alguns dias ainda. Isso, daqui a pouquinho a gente volta para Nova York para acompanhar a votação, né? A expectativa agora é que a Assembleia da ONU faça uma votação para a definição de termos de uma resolução de condenação sobre a invasão russa da Ucrânia. Embaixador da Rússia agora, é isso? Na ONU?
É ele que está falando nesse instante para votar já já. Sabemos muito disso e essa resolução não vai garantir que as hostilidades parem. Nós achamos que as pessoas neonazistas que estão lá na Ucrânia vão agir ainda com mais força. Agora, em várias cidades da Ucrânia, acontecem muitos casos criminosos. Agora, por exemplo, nós ficamos sabendo que os ucranianos, as armas ucranianas, Forças Armadas ucranianas não deixam sair as pessoas de Mariupol e não deixam sair todos os cidadãos que queriam abandonar a cidade pelos corredores humanitários. Também ali houve muitas provocações para depois dizer que tudo foi feito pelas Forças Armadas russas. E nós sabemos que as instalações militares estão agora instaladas nos territórios cívicos. E nós vamos passar à chefia da ONU de todos esses comentários, de todos esses dados que nós temos, porque esses comentários que dão as pessoas ucranianas agora estão passando na internet. Então, nós achamos aquele facto de distribuírem as armas a toda a população, qualquer pessoa na Ucrânia, já levou a que acontecessem mudos casos de crimes lá na Ucrânia. E nós queríamos que vocês votassem a favor da Ucrânia, que fosse soberana, que não tenha nazistas, e são esses os nossos objetivos, os objetivos da operação especial militar que a Rússia tem. E as pessoas falam sobre o nazismo, mas os ucranianos, mas eles não falam sobre as organizações radicais que estão agindo, estão causando medo no território ucraniano. Aqueles que estavam seguindo o desenvolvimento da crise ucraniana conhecem bem o conteúdo e sabem o que é Donbass. O nosso país até agora tem feito tudo para evitar essa situação. E nós batemos na porta de cada pessoa, mas não tivemos bons resultados. E as pessoas que estão em Donbass e as pessoas da República de Lugansk e Donetsk estão sempre sofrendo. E os objetivos da nossa operação militar vão ser atingidos, e nós não bombardeamos territórios cívicos, e nós bombardeamos pessoas cívicas. E ontem nós destruímos aquele ponto, aquela fonte de notícias falsas que criava todo esse mundo, toda essa atmosfera de notícias falsas. Então, essa resolução também não fala sobre aquilo que aconteceu em fevereiro de 2014,
aquilo que aconteceu na Ucrânia, quando o presidente eleito foi derrubado e todos os parceiros da Ucrânia, dos países ocidentais, dos Estados Unidos, começaram naquela altura a contribuir para que as pessoas em Donbass sofressem depois. E muitos de vocês não querem ouvir sobre a tragédia que aconteceu em Donbass, passados aqueles acontecimentos de 2014. E aquelas tragédias foram muito terríveis, e aquela guerra contra Donbass que aconteceu na Ucrânia, ninguém quer falar disso. E agora, por exemplo, os parceiros da Ucrânia estão fornecendo a Ucrânia com as armas para que eles possam lutar contra a população cívica de Donbass. E então essa resolução vai a favor daquele país que faz tudo contra as pessoas que estão dentro de Donbass. Obrigado a todos. Esse Vasily Nebenzia é um embaixador russo, representante da Rússia na Ucrânia, que a gente ouviu agora, defendendo a posição da Rússia nesses ataques a Donbass, falando que há um risco nazista, que não houve ataque a civis, repetindo o mesmo discurso que outros diplomatas russos vêm trazendo, né, pedindo para que os outros embaixadores da ONU votem contra uma resolução que puna ainda mais a Rússia, e falando de notícias falsas, né, de ataques a pontos civis, falando que há uma conspiração de notícias falsas contra a imagem da Rússia. Ele foi ouvido, né? Durante essa assembleia, Joel, durante, aliás, uma conferência da ONU, o ministro de Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, que foi citado agora há pouco, inclusive, pela representante dos Estados Unidos, muitos representantes deram as costas para ele durante a fala dele. Agora o embaixador da Rússia falando, defendendo a posição da Rússia, pedindo para que não haja votação de resolução contra a Rússia agora por parte da ONU. O embaixador russo na ONU, ele é especialista em eufemismos, né? Vocês viram que a operação militar especial, não é guerra, né? A operação militar especial, ela tem como um dos objetivos destruir células nazistas. Isso é muito bonito, não é? Você destruir uma célula nazista, mas será que esse é o objetivo mesmo? Né? Ontem nós vimos aí que uma torre de TV foi bombardeada. Vocês se lembram muito bem da imagem, Sim. Deve ter visto várias vezes. E o embaixador entrou aí com a explicação para o fato, né? Dizendo que era um local especializado em propagar notícias falsas e aí por diante. Ou seja, é óbvio que não há explicação para o inexplicável, mas de todo modo o cara tem que dizer alguma coisa para o mundo, né? Só um último detalhe de uma notícia que chegou agora há pouco, Joel, a fala da Linda Thomas Greenfield, que foi anterior à do embaixador da ONU, a gente está falando da embaixadora dos Estados Unidos na ONU, falou de Belarus, né? O próprio governo da Ucrânia se mostrou surpreso com o Belarus facilitando a entrada dos russos por aquela parte também do país. Eles aguardavam um ataque somente na região de Donbass e houve também a entrada de tropas saindo ali de Belarus. Agora há pouco a União Europeia divulgou que há novas sanções contra oficiais militares de alta patente ali de Belarus. São 6 generais, 18 coronéis de Belarus que estão sofrendo sanções por parte da União Europeia pelo papel do país no ataque iniciado pela Rússia contra a Ucrânia. E os Estados Unidos pedindo para que volte a ser uma área negra, para que Belarus volte a ser uma área negra, uma área isenta e não facilite mais a passagem de tropas russas por ali. Falando área neutra. Falando em isenção e área negra, o Mar Negro,
Negro, sim. que é dominado ali pela Turquia, na maior parte, né, pela Turquia, a Turquia sim tem se mantido isenta. Já lançou algumas sanções para os navios que porventura passassem ali por aquela área. Sim. Navio militar não tem permissão para navegar por ali, seja navio russo ou navio ucraniano, mas de certa forma a Turquia tem se mantido de forma isenta, né? Diferente da Belarus, que você está dizendo que vem contribuindo mesmo, deixando as forças militares russas desde o início se fazerem presentes, não só para fazer treinamento e tal, mas já para se posicionar mesmo de forma estratégica e invadir com uma velocidade muito grande a Ucrânia. Aquele comboio de 64 quilômetros de extensão. Inacreditável, não é? Né? 64 quilômetros de extensão, gente. Aquele comboio, boa parte, se não me engano, saiu da Belarus, né? Que fica ali mais próxima de Kiev. Se você perceber no mapa, mais ao norte ali do mapa da Ucrânia, a Kiev, no meio do caminho ali entre Kiev e Belarus, a famosa área da usina de Chernobyl. Talvez as tropas tenham saído dessa área se dirigindo ali para Kiev. Eu vou até levantar isso. Você sabe de onde é que saiu esse comboio? De 64 quilômetros de extensão, mais ou menos? Acho que é bom a gente levantar. Não. Exatamente. Eu estou na dúvida se saiu de Belarus ou da Rússia mesmo. É até interessante fazermos esse levantamento. Depois, no intervalo, a gente entra com a informação mais correta. Vamos para o intervalo? Vamos. 13h46, esse é o Bora Brasil e você está conosco aqui na Rádio Bandeirantes. A gente já volta.